Então, gente, sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. Estamos iniciando nosso segundo bimestre. Esta aula é referente aos dias 13 e 14 de abril para os alunos do sexto ano A e sexto ano B, que tem como tema definição e classificação dos diferentes tipos de rocha. Você pode acompanhar esta aula utilizando seu livro na página 314. Vamos iniciar. Então, a litosfera é constituída essencialmente por diferentes tipos de rocha. A diferença entre elas deve-se à presença de diferentes tipos de minerais, que são substâncias de composição química definida e que surgem naturalmente na crosta terrestre. A textura e os tipos de minerais que caracterizam a rocha são determinados pela sua origem geológica, ou seja, onde e como ela se formou. Podem ser distinguidas segundo a sua origem 3 tipos de rocha: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Cada um desses tipos faz parte do ciclo das rochas. Através de mudanças nas condições, um tipo de rocha pode se tornar outro tipo de rocha, ou pode se tornar uma rocha diferente do mesmo tipo. Vamos entender o conceito das rochas e como elas se formam. Bem, o que são rochas? Uma rocha é um material terrestre não vivo e naturalmente formado por processo físico-químico. Rochas são feitas de coleções de grãos minerais que são mantidos juntos em uma massa firme e sólida. As diferentes cores e texturas vistas nestas rochas são causadas pela presença de diferentes minerais. Bem, as rochas são classificadas em homogênea e heterogênea. Homogênea quando basicamente é constituída por um tipo de mineral, por exemplo, o calcário. E rocha heterogênea quando é constituída por vários tipos de minerais. Bem, a formação das rochas toma diferentes processos. Suas formações são classificadas de acordo com os tipos de rocha, uma vez que os processos envolvidos normalmente resultam em uma relação característica entre os grãos minerais. As formações rochosas, portanto, estão em 3 grupos básicos e incluem as rochas ígneas, sedimentares e as metamórficas. Bem, esta é a classificação das rochas: rochas ígneas ou magmáticas, sedimentares e metamórficas. Vamos iniciar pelas rochas ígneas ou magmáticas. Bem, elas são aquelas que se formam ou se formaram por resfriamento e solidificação de um material no interior da Terra chamado magma. O magma nada mais é do que uma mistura de silicatos que pode se resfriar em grandes profundidades ou na superfície terrestre. Bem, as rochas magmáticas podem se dividir em duas: as plutônicas e as vulcânicas. As rochas plutônicas são aqueles tipos de rochas que se solidificam em áreas muito profundas, enquanto que as vulcânicas solidificam-se em pouca profundidade ou diretamente na crosta em forma de derrame. Temos como exemplo rochas plutônicas, o granito, o quartzo e as micas. E vamos encontrar como exemplo aqui nas rochas vulcânicas, o basalto e a piroxena. São alguns dos exemplos. As rochas magmáticas, como já vimos, são classificadas em plutônicas e vulcânicas. Mas como diferenciá-las? É bem simples. Então aqui nós temos algumas características. As rochas plutônicas, elas se diferem das rochas vulcânicas por ter uma textura grossa. Os minerais são bem cristalizados,
há uma ausência de vidro vulcânico ou cavidades, e quando estas são intemperizadas, tendem, na verdade, a exibir formas arredondadas e não apresentam poros nem fósseis. Já as rochas magmáticas vulcânicas possuem uma estrutura fina, há presença de vidro vulcânicos e cavidades microcristalinas, exibem estrutura colunar e fluidal devido a ser um derrame de larvas, não apresentam poros nem fósseis. Bem, gente, então alguns exemplos de rochas plutônicas: o granito, o gablo, diorito, sienito e o pegmatito. Temos também exemplos de rochas vulcânicas: basalto, o riolito e o traquito. Muito bem. Vamos falar agora das rochas sedimentares. Então, as rochas sedimentares formam-se geralmente no fundo de vales, rios, lagos e oceanos. Os sedimentos formados no intemperismo de outras rochas são transportados e depositados nesses locais, onde a sobreposição de várias camadas são compactadas. Algumas substâncias ajudam nesse processo, atuando como um cimento ao unir os sedimentos. São exemplos de rochas sedimentares, como exemplo o arenito, o argilito e o calcário, entre outros. Em termos de idade, praticamente 60% provém de sedimentos cenozoicos, pouco mais de 25% de depósitos mesozoicos e cerca de 15% de sedimentos do Paleozoico. A importância dessas rochas é que 75% da superfície terrestre é composta de rochas sedimentares. É bom a gente ressaltar que as rochas sedimentares são produtos do intemperismo. Intemperismo são fatores físicos, químicos e até mesmo biológicos que alteram a constituição da rocha, ou seja, um desgaste da rocha. Então, a gênese das rochas são 5: meteorização, que é a alteração física e química das rochas devido a agentes erosivos como a água, o vento, o gelo e a gravidade. Temos também processos erosivos de transporte, sedimentação, diagênese, que é a compactação e a cimentação. Então, a transformação de sedimentos inconsolidados, como a areia, é denominada diagênese, sendo causada por compactação e cristalização de materiais que cimentam os grãos dos sedimentos. As rochas sedimentares fornecem importantes informações sobre as variações ambientais ao longo do tempo geológico, ou seja, os fósseis. A importância econômica das rochas sedimentares está em suas reservas de petróleo, gás natural e carvão mineral. As principais fontes de energia do mundo moderno são encontradas nesse tipo de rocha. Então, as rochas sedimentares têm algumas características, como a formação de estratificações, podem conter também registros fósseis. Por possuir porosidade e permeabilidade, podem ser utilizadas esse tipo de rocha para ser reservatório de água, também gás e petróleo. Na natureza, as rochas sedimentares são facilmente identificáveis por conta de haver nessa formação lenta, apresenta a sua extensão linhas paralelas horizontais, decorrente da deposição de camadas de sedimentos. Por isso são encontrados também os fósseis, registros fósseis. Fósseis nada mais são do que restos ou vestígios preservados de animais, plantas
ou outros seres vivos em rocha, na forma de moldes do corpo ou parte destes, além dos rastros e pegadas podem ser considerados fósseis. As rochas sedimentares classificam-se em clásticas, químicas e orgânicas. Bem, as rochas clásticas resultam do intemperismo mecânico que leva à degradação das rochas pré-existentes. Exemplo: grãos soltos de areia nas praias, seixos e conglomerados. Então, nós temos também como exemplo o argilito. Rochas sedimentares químicas resultam da precipitação de determinados compostos químicos, o calcário, colomitas, limonitas são exemplos de rochas sedimentares químicas. Também temos as orgânicas, que resultam da ação ou de restos de organismos vegetais ou animais. Exemplo, arenito, argilita, o varvito e o folheto. Rochas metamórficas. Esses tipos de rochas são rochas formadas através da deformação de outras rochas magmáticas ou sedimentares e até mesmo outras rochas metamórficas devido a alterações de condições ambientais, como calor, temperatura e alguns fluidos. São agentes que provocam o metamorfismo, ou seja, em que fazem a mudança de uma rocha em outra. Os tipos de metamorfismo. Existem dois tipos: metamorfismo de contato, que resulta da intrusão do magma nas rochas pré-existentes, ou seja, são rochas que são formadas a partir do magma, da intrusão no magma, e também metamorfismo regional, ou seja, ocorrem em grandes áreas da crosta terrestre submetidas apenas a pressões e temperaturas elevadas. Aqui nós podemos encontrar alguns tipos de rochas metamórficas, em relação aos tipos de metamorfismo de contato e regional. Então, contato regional podemos ter aqui em relação à pressão, o granito, o argilito. O granito dá origem ao gênese, enquanto que o argilito dá origem ao xisto. O gênese pode ser encontrado no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. O xisto pode ser utilizado também para revestimento de casas. Enquanto que por contato, em relação à temperatura, nós vamos encontrar o arenito e o calcário. O arenito ele dá origem ao quartzo e o calcário dá origem ao mármore. O quartzolite, na verdade, ele pode ser utilizado na fabricação de joias. E o mármore pode ser utilizado na fabricação de escadas, pias, enfim, banheiros, revestimentos de banheiros, enfim. Bem, gente, em relação ao ciclo das rochas, vamos iniciar a partir do magma. Então, a partir do magma, nós temos as rochas ígneas. Essas rochas ígneas podem passar por intemperismos e, a partir desse intemperismo, vamos ter o transporte e a formação de sedimentos soltos. Estes sedimentos soltos vão formar compactação e, consequentemente, cimentação, dando origem às rochas sedimentares. Estas rochas sedimentares podem
passar por metamorfismo e dar origem a rochas metamórficas. Estas, por sua vez, podem passar por um processo de fusão ao entrar em contato com o magma e dar origem novamente a rochas ígneas. Porém, as rochas sedimentares elas podem tanto sofrer metamorfismo quanto sofrer novamente intemperismo e dar origem a sedimentos soltos. Novamente, esses sedimentos soltos podem dar origem novamente a rochas sedimentares, enquanto que as rochas metamórficas elas podem também sofrer por intemperismo e dar origem a sedimentos soltos. Esses sedimentos soltos podem dar origem novamente a rochas sedimentares. Tanto as rochas sedimentares quanto as rochas metamórficas podem dar origem, passar por fusão e dar origem novamente a rochas ígneas. Então, nesse esquema aqui, a gente pode analisar a partir do magma que as rochas magmáticas podem ser de dois tipos, intrusivas e extrusivas. As intrusivas são aquelas que são formadas mais profundamente, enquanto que as extrusivas é mais na parte superficial ou próxima da superfície. Estes dois tipos de rochas podem estar passando por metamorfismo e dar origem a outro tipo de rocha, as rochas metamórficas. Porém, elas podem passar por intemperismo, ação de intemperismo e dar origem a rochas sedimentares. Então, a meteorização nada mais é do que o desgaste das rochas por meio de fatores físicos, químicos ou biológicos, como por exemplo os ventos, a chuva, são todos fatores físicos, químicos ou podem ser biológicos quando há desgaste de uma rocha a partir da raiz de uma planta, por exemplo, é um desgaste biológico. Então, todos esses desgastes produzirão sedimentos, esses sedimentos serão transportados, vai haver a deposição, consequentemente a cimentação e a formação de rochas sedimentares. Bem, gente, chegamos ao final da nossa aula. Temos uma atividade do livro para resolver, a atividade da página 321 e as questões número 4, 5 e 6. Resolvam com muito carinho a atividade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.